Bom, pessoal, então vamos começar a resolução da nossa lista de exercícios, que é a lista de exercícios da nossa atividade avaliativa sobre concentração de soluções e diluição de soluções. Tá? O exercício número 1, ele diz o seguinte: qual é a concentração em gramas por litro de uma solução de volume 3 litros, onde foram colocados 360 gramas de soluto? Concentração comum é a concentração do tipo massa dividido pelo volume. Então aqui nós temos uma massa de 360 gramas, dividido por um volume de 3 litros, 360, dividido por 3, 120 gramas por litro. É a resposta do exercício 1. No exercício número 2, que massa de soluto existe em 150 gramas de solução, de título 0,4? O título de uma solução é dado pela massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa da solução. Então, título é massa do soluto dividido pela massa da solução. Aqui nós temos 0,4, que é o título dessa solução. A massa é desconhecida, a massa do soluto, mas a massa da solução, 150. Então, basta passar o 150 para o lado de lá multiplicando, 150 vezes 0,4 vai me dar a massa do soluto, que é 60 gramas. No exercício número 3, qual a massa de água deve ser colocada a 30 gramas de soluto para que o título seja 0,3? Esse exercício tem um detalhe importante que a gente precisa prestar atenção. Dá uma olhada. Ele me deu a massa do soluto, me deu o título da solução, mas não me deu a massa do solvente. Ele quer descobrir qual é a massa do solvente que eu vou adicionar a essa solução. Qual é a massa de água a ser adicionada. Muitos alunos nesse exercício calcularam a massa da solução, mas o que ele pergunta é a massa do solvente. Então dá uma olhada, que interessante. O título, 0,3. A massa do soluto, 30 gramas. A massa do soluto mais a massa do solvente é o que a gente precisa descobrir aqui. Eu sei que o soluto dá 30 gramas. A massa do solvente a gente vai ter que descobrir fazendo uma operação algébrica, mas dá para fazer um raciocínio lógico muito simples aqui. 30 dividido por alguma coisa é 0,3. Tem que ser 30 dividido por 100. Tá? 100 aqui é a massa da solução, só que ele quer saber a massa do solvente. 30 mais alguma coisa tem que dar 100. 30 mais 70. Então a massa de água nesse exercício é de 70 gramas. Não é de 100 gramas, como muitos colocaram nesse exercício aqui. Então, muito cuidado com esse tipo de exercício. Exercício número 4. Qual é a concentração em mol por litro de uma solução que contém meio mol de um composto dissolvido em 250 gramas de solução? Olha só, esse tipo de concentração é a concentração molar, que é o número de mols dividido pelo volume. Aqui o exercício já passou para a gente. Quanto vale o número de mols? Meio mol. O volume foi dado em ml, muito cuidado com isso também. Geralmente nós trabalhamos com o volume de solução em litros, então a gente precisa transformar 250 ml para litros. Basta fazer a divisão por 1000. 250 dividido por 1000 é 0,25. Então eu tenho o número de mols, meio mol, dividido pelo volume, 0,25. Isso me dá 2 mols por litro, que é a resposta do exercício número 4. Exercício 5. Qual a concentração em mol por litro de uma solução onde se colocou 160 gramas de NaOH em 1.500 ml de solução? Atenção, o volume também foi dado em litros. Tá? Foi dado em ml, a gente precisa transformar esse volume para litros. 1.500 dividido por 1.000 vai me dar o volume em litros, que é 1,5 litro. 160 gramas é a massa do soluto. Só que nesse exercício eu preciso saber também qual é a massa molar da solução. Na vale 23, O vale 16 e H vale 1. A fórmula geral para esse tipo de concentração é massa dividido por massa molar vezes o volume. A massa já foi dada, 160, está aqui. A massa molar a gente acabou de calcular, que é 40. 23 mais 16 mais 1, 40. E o volume você acabou de transformar em litros aqui, que dá 1,5. 160 dividido por 40, dividido por meio. O resultado é 2,67 mol por litro. Exercício número 6.
Qual a concentração em mol por litro de uma solução onde se dissolveu 34 gramas de nitrato de sódio em 0,4 litros de solução? Olha só, aqui basta resolver a conta do mesmo jeito que nós fizemos no exercício anterior. Massa do soluto, 34 gramas. Massa molar do soluto, que é o nitrato de sódio, 23, mais 14, mais 16 vezes 3, que é 48. A massa molar dessa solução, dessa substância, 85 gramas por mol. Vezes o volume, que já foi dado em litros. Basta fazer a operação matemática. 34 dividido por 85, o resultado disso, dividido por 0,4. Isso me dá 1 mol por litro. Exercício 7. Que massa de ácido fosfórico, H3PO4, deve ser utilizada para que uma solução de 600 ml tenha concentração de 1,3 mol por litro? Perceba que aqui ele pediu uma coisa diferente. Ele não pediu concentração, ele pediu a massa. Atenção à informação que o exercício está fornecendo e o que ele está perguntando. Concentração é igual a massa dividido pelo volume dividido pela massa molar vezes o volume. Então basta substituir na equação. Concentração 1,3, está aqui. Massa do soluto, não sabemos, é o que nós vamos descobrir. Massa molar, tá? Basta fazer a conta aqui, H3PO4. Então, 3 do H, mais 31 do fósforo, mais 16 vezes 4, 64. Isso dá 98 gramas por mol aqui. E o volume que foi dado em ml, nós temos que transformar para litros. Então, passa todo mundo para o lado de lá multiplicando. 1,3 vezes 98 vezes 0,6. Isso vai me dar uma massa de 76,44 gramas de soluto. Exercício 8. Foram dissolvidos 8,5 gramas de amônia em água e preparou-se uma solução de concentração 2,5 mol por litro. Qual o volume da solução preparada? Muito parecido com o exercício anterior, só que agora ele quer saber qual é o valor do volume. Ele deu concentração, deu massa, e a massa molar você calcula fazendo a soma das massas atômicas. N vale 17, H vale 1. 1 vezes 3, 3. Desculpa, N vale 14. 14 do N mais 1 vezes 3, 3. 14 mais 3, 17. Então, olha só, o volume passa para o lado de lá multiplicando e a concentração passa para o lado de cá dividindo. Então fica 8,5 dividido por 17. O resultado disso dividido por 2,5, que dá 0,2 litros. É o volume dessa solução. Alguns colocaram 200 ml, também é válido. Exercício 9. A água de um reservatório de 400 mil litros se encontra contaminada com 20 ppm de chumbo. Qual será a massa total desse metal na água do reservatório? Aqui é um tipo diferente de concentração, turma. ppm, como você bem lembra das aulas em sala de aula, significa parte por milhão. Significa, então, que em 1 milhão de partes eu vou ter uma parte desse material. A cada 1 milhão de partes de um, eu vou ter uma parte do outro. Então, nesse caso aqui, como eu tenho 20 ppm, eu vou ter 20 partes por milhão. A cada 1 milhão de partes de água, eu vou ter 20 partes de chumbo. Só que eu não tenho apenas 1 litro de água, eu tenho 400 mil litros. Então, se você bem lembra, 1 litro vai ter 20 miligramas de chumbo. Se 1 litro tem 20 miligramas, 400 mil litros vão ter 8 milhões de miligramas, ou 8 quilogramas. Fica a seu critério a forma de colocar. Tá? Então, 400 vezes 20, dividido por 1, e conserva a potência de 10 aqui. Isso dá, então, 8 vezes 10 a 6 miligramas, ou 8 quilogramas. No rótulo de um garrafão de água mineral, lê-se, entre outras coisas, conteúdo 10 litros, bicarbonato de cálcio, 20 ppm, 20 partes por milhão. Significa que cada 1 litro de água vai ter 20 partículas, 20 miligramas de bicarbonato de cálcio. Então, eu vou ter para cada 1 litro, ou para cada 1 quilograma, já que a densidade da água vale 1, para cada 1 quilograma, a gente vai ter 20 miligramas de bicarbonato. Então, de novo, você faz a regra de 3. 20 miligramas em 1 litro, em 10 litros, quantos?
10 vezes mais, né? 200 miligramas. Basta fazer a regra de 3. 10 vezes 20 dá 200. 200 dividido por 1, 200. Cuidado com a unidade de medida. Tá? 200 miligramas, 0,2 gramas também é válido. Então aqui a gente termina a parte de do exercício da nossa atividade, exercício do tipo de concentração. A gente vai trabalhar agora diluição de soluções. Exercício 11. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração 20 gramas por litro ao volume final de 500 ml, qual será a nova concentração? Então, olha só, eu tinha uma solução de 100 ml, volume 100 ml, e nós vamos diluir isso para 500 ml. Vamos adicionar água. Logo, a concentração tem que diminuir. Como é que a gente faz esse cálculo? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Então, nós temos que concentração inicial 20 gramas por litro, volume inicial 100 ml. Concentração final é o que nós queremos saber. Volume final são os 500 ml que o exercício já passou para a gente. 20 vezes 100 dá 2.000. 2.000 dividido por 500 dá 4. Então, concentração final, 4 gramas por litro. Exercício 12. Diluindo-se 200 ml de uma solução de 5 mol por litro de ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a concentração em mol por litro final? Muito parecido não, exatamente igual ao exercício que nós fizemos anteriormente. Concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. 5 vezes 200, que dá 1.000, é igual à concentração final vezes volume final. Esse 250 passa para lá dividindo, fica 1.000 dividido por 250, que é 4 mol por litro. Exercício 13. Calcular o volume de água que deve ser adicionado em 250 ml de solução a 1 mol por litro de ácido sulfúrico para torná-la 0,01 mol por litro. Esse exercício, pessoal, ele tem uma pegadinha. Na verdade, não é bem uma pegadinha, mas um item importante que você tem que dar atenção. Ele não está perguntando qual é o volume final da solução. Ele está perguntando quanta água tem que ser adicionada a esse volume para que essa solução alcance essa concentração final dada no exercício. Então, se você olhar com atenção, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. É a mesma fórmula do exercício anterior. Concentração inicial, 0,1. Volume inicial, 250. Concentração final, 0,01. Volume final, X. Multiplica e passa 0,1 para lá dividindo. Isso vai dar um valor para a gente de 2.500. Atenção, é aqui que mora o perigo. 2.500 é o volume final. Eu estou partindo de 250 para chegar em 2.500. Quanto que eu adicionei de água nesse processo? É o que ele está perguntando aqui. É exatamente a diferença entre os dois. Eu estou em 250 e quero chegar em 2.500, eu tenho que adicionar 2.250 ml. Muitos alunos colocaram aqui 2.500. Ele não perguntou o volume final, perguntou quanto de água deve ser adicionado para chegar nesse volume final. Muito cuidado com esse tipo de exercício. Exercício 14. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 mols por litro, a partir de uma solução de concentração de 15 mol por litro do ácido, qual deve ser o volume inicial da solução? Então ele me deu o volume final, concentração final, me deu também a concentração inicial, mas não me deu o volume, quanto de ácido eu tinha no início do processo. A fórmula é exatamente a mesma. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Então, 3 vezes 500, isso vai me dar 1.500. 1.500, passo 15 para lá dividindo. 1.500 dividido por 15, isso dá 100. Então, o volume inicial da minha solução era de 100 ml. Eu diluí até 500 ml. Tá? Concentração. Eu coloquei concentração final, desculpa, aqui é volume final, volume inicial, tá? Eu errei aqui. Tá? Mas esse dado aqui, esse C2, na verdade é V1, é volume inicial. 15. Diluir uma solução é diminuir sua concentração por adição de solvente. Para preparar 2 litros de uma solução 8 mol por litro de ácido clorídrico, a partir do ácido concentrado, 16 mols por litro, qual o volume de água em litros a ser adicionado a esta solução? Pessoal, exatamente igual que nós fizemos no exercício 13. Exatamente igual.
Ele não quer saber o volume final, nem o volume inicial. Ele quer saber quanto de água nós vamos adicionar a esse processo para chegar no volume final. Então, olha com atenção aqui. A fórmula é exatamente a mesma. 16 é a concentração inicial. V1 é o volume inicial, que nós não sabemos. 0,8 é a concentração final. 2 litros é o volume final. Então, 0,8 vezes 2 dá 1,6. Passa o 16 para cá dividindo. 1,6 dividido por 16 dá 0,1. Olha só, ele não perguntou o volume final, nem o volume inicial. Ele quer saber quanto de água nós temos que adicionar. Eu parti de 0,1 para chegar em 2, quanto que eu adicionei? 1,9. Tá? Então você pode colocar 1.900 ml ou 1,9 litros. Ambos estão corretos. No exercício 16, 200 ml de uma solução de 5 mol por litro de NaOH, hidróxido de sódio, foram adicionados a 300 ml de uma solução 0,8 mol por litro da mesma base. Que concentração em mol por litro apresenta a solução resultante da mistura? Perceba que já não é mais um exercício apenas de cálculo de concentração, nem de diluição. É uma mistura de soluções. E como é que a gente resolve o cálculo de mistura de soluções? Está aqui a fórmula geral. Concentração inicial, molaridade inicial, vezes volume inicial, mais molaridade 1 vezes volume 1, molaridade da solução 1 vezes volume da solução 1, mais molaridade da solução 2 vezes volume da solução 2. É igual a molaridade final vezes volume final. Então você vai substituir os dados aqui pelos dados do exercício. 200 ml é o volume inicial. 0,5 mol por litro é a concentração inicial, concentração da solução 1. A solução 2 tem 300 ml e a sua concentração é de 0,8. E do lado de lá nós vamos ter a concentração final vezes o volume final. Atenção, o volume final é fácil para achar aqui. É o volume 1 mais o volume 2. Eu tenho 200 ml, que eu vou somar com 300 ml. O meu volume final é de 500. Então, basta resolver aqui 200 vezes meio, mais 0,8 vezes 300. O resultado disso, dividido por 500. Molaridade final de 0,68 gramas por litro. Exercício 17. 0,75 litros de hidróxido de sódio a 2 mol por litro foi misturado com 0,50 litros da mesma base a 3 mols por litro. Qual a concentração em mol por litro da solução restante? Exatamente a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Molaridade 1 vezes volume 1 mais molaridade 2 vezes volume 2 é igual a molaridade final vezes volume final. 2 vezes 0,75 mais 3 vezes 0,5. O resultado disso dividido pela soma dos volumes, pelo volume final. Quem é meu volume final? O volume 1 mais o volume 2. 0,75 mais 0,5. Isso me dá 1,25. Então, o resultado dessa expressão dividido por 1,25. O resultado dessa conta, a concentração final, 2,4 mol por litro. Exercício 18. 500 ml de uma solução de 1 mol por litro de ácido sulfúrico e 1.500 ml de outra solução de 2 mol por litro de ácido sulfúrico foram misturadas e o volume final completado a 250 ml pela adição de água. Qual a concentração em mol por litro da solução resultante? Então ele quer saber a concentração final. Gente, igualzinho nós fizemos no exercício anterior. Concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2 é igual a concentração final vezes volume final. Olha a expressão aqui, ó. 1,1 vezes 500, que é o próprio 500, mais 2 vezes 1.500. Isso aqui vai me dar 3 com mais 500, 3.500. Dividido pelo volume final. Ele já deu o volume final, nem precisa fazer a conta. 2.500. Se você não tivesse volume final, você calcularia aqui. Tá? Então, resultado final é 1,4 mol por litro. Tá?
aqui nós vamos fazer o seguinte, adicionando-se 600 ml de uma solução de 0,25 mol por litro de KOH a um certo volume V de solução de 1.500 ml da mesma base, obtém-se uma solução de 1,2 mol por litro. Qual o volume adicionado à solução? Então, ele quer saber aqui o volume que foi adicionado a essa solução, o volume 2, porque ele passou para a gente a concentração 1, que é 0,25, nós colocamos aqui. Passou para a gente o volume inicial, 600 ml, está aqui. Passou para a gente o volume, a concentração inicial, e passou para a gente a concentração final também, tá? Tá aqui, ó. Só que ele não passou o volume 2. Ele não passou o volume 2. Como é que a gente descobre esse resultado, o valor do volume 2? Então, presta bem atenção aqui, ó. Ele não passou qual é o volume final. Tá? Mas a gente sabe que o volume final é a soma dos dois. A soma dos dois. Então, 0,25 vezes 600 mais 1,5 vezes V2 é igual a 1,2 vezes V2 mais 600. Volume 2 aqui tem que dar 1.900 ml. Tá? Basta isolar a incógnita, 1,2 vezes V2 mais aqui, 1,2 vezes 600. Aí você vai ter esse resultado aqui, passa o 1,2 para lá subtraindo e passa o resultado dessa expressão 0,25 para lá multiplicando. Tá? Somando. Multiplica aqui e passa para lá somando. Então eu vou ter 600, vamos fazer essa conta aqui. 0,25 vezes 600 vezes 600. Isso vai me dar 150. Passo 150 para lá, somando. Aqui, 1,2 vezes 600. Então, 1,2 vezes 600 vai me dar 720. Então, é 720 menos o 150 que eu passei para lá. 720 menos 150. 50. Isso vai me dar 570. Tá? E aqui eu vou ter 1,5 V2 menos 1,2. 1,5 menos 1,2 é 0,3. Esse 0,3 vai passar para lá, dividindo. Então, 570 dividido por 0,3, que dá 1.900, que é a resposta do volume, que foi o volume 2 dessa solução. E o exercício 20. Quando 200 ml de uma solução de 1 mol por litro de NaNO3 são misturados a 300 ml de uma solução de 0,2 mol por litro de BaNO3, 2, a solução final apresenta uma concentração de... Então, muito simples, ele quer saber a concentração final, a gente já fez vários exercícios desses. Concentração 1 vezes volume 1, mais concentração 2 vezes volume 2 é igual a concentração final vezes volume final. 0,1 vezes 200 mais 0,2 vezes 300 é igual à concentração final vezes 500. O 500 passa para lá dividindo. Resultado dessa expressão, 0,16 mols por litro. Então tá aí a correção da nossa lista de exercícios 2. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar lá pelo portal, tá? E eu vou estar disponível para tirar dúvida de vocês, tá? Então, obrigado por hoje e até a próxima aula.